Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aí do nosso Ortopcast. Hoje mais um convidado ilustre, Vitor, aqui com a gente. Isso, hoje a gente vai falar com o Dr. Américo, ele vai se apresentar aqui, especialista em fixadores. Américo, fala um pouquinho aí, quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que você come. Isso é difícil, hein? No Fantástico. Então, cara, eu me formei na Embi Morumbi, aqui em São Paulo. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo, nascido, criado. E aí, cara, por isso que, assim, eu fiz a residência na roça, né? Fui pro interior. Qual cidade? Pra Rio Preto. Rio Preto. Porque eu queria morar no interior. Então não fazia sentido pra mim fazer residência em São Paulo, por exemplo. Acho que é o primeiro convidado que a gente traz aqui, Vitor, que em vez de vir pra São Paulo... o caminho inverso, né? Foi o caminho inverso de todo mundo, né? O Fernando foi ao contrário, né? O Fernando veio de Ribeirão. Queria voltar até pro interior, mas a cidade grande puxou. Né? Puxou pra... Puxou. Lá em Rio Preto você fez aonde? Aí eu fiz na Santa Casa de Rio Preto lá. E aí não fazia sentido fazer a especialização em Rio Preto. Fazia sentido vir para São Paulo. Eu fiz minha aqui em São Paulo. Fiz a construção na escola Paulista. E aí... Tá seguindo a vida cara. agora. Você terminou quando essa especialização? Eu terminei faz em 2 anos. 2 anos. E aí fico lá como insistente, né? Como todo... Isso daí é um clássico aqui do nosso convidado, né? Sempre o... Vocês já viram, né, pessoal? Fase, né? Vocês já viram, né? Como todo bom subespecialista, você fica como insistente na maioria das vezes. Né? Certo. Isso é até bom, né, Américo? Pra pegar um pouco de experiência, né, cara? Porque... quanto tempo é o fixador, né? 1 ano só, Fixador né? é 1 ano. E assim, é uma especialidade que a gente vê muito pouco, né? Na residência médica. É uma coisa assim que a gente tem pouco contato e eu acredito que 1 ano é assim, muito restrito para poder aprender tudo, né? Como que foi sua vivência de fixador durante a residência, durante os 3 anos? Você tinha zero? Zero. Na verdade, assim, é interessante até, porque eu decidi fazer fixador no R2, né? Certo. Pelos casos que me apareceram no R1. Então, assim... Muita infecção, muito dedo podre. Cara, mas tem um lance que é aquele lance de criação, né, cara? É o lance do modo como você é criado. Então, tinha uma coisa, assim, que eu levei de casa, foi que não dá pra ouvir, não dá, tá ligado? Tem o que fazer, não tem o que fazer. E, cara, pra maioria das coisas eu não aceitava muito bem isso daí. Então, tinha um caso de falha óssea, que hoje eu vejo como falhas ósseas tranquilas de resolver, e que evoluíram pra amputação, por exemplo. E aí, cara, você pega no R1, você não tem tanto tempo de estudar. No R2, você tem mais tempo. Então, quando eu cheguei no capítulo do Rockwood de complicação, eu falei, tinha que fazer. Tá vendo que tinha que fazer? Poxa, só talvez não quiseram ou talvez não tinha profissional suficiente pra isso. Não é tão simples. E aí foi, assim, em julho, eu fiz o curso doutor Hilário, né, do professor. Abriu minha cabeça pra... O que é esse curso? Cara, a gente tem um curso teórico-prático, existe até hoje na escola, e era um curso feito pelo Dr. Hilário. Então, cara, é surreal, assim, os casos do chefe eram casos que você via o paciente ganhar dignidade, né? Completamente diferente de qualquer outra coisa, assim. Aquele curso eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer fixador. 1 mês e meio depois, ali em agosto, teve Cotesp, eu assisti a aula do professor Bon Giovanni. Legal. Que foi cara, ele deu um tema, eu lembro até hoje, cara, foi de transporte a céu aberto, assim. Aí eu olhava aquele transporte a céu aberto, o chefe já tinha mostrado um transporte a céu aberto no curso também. Eu falei, cara, se os caras conseguem resolver esse tipo de coisa, aquela falha que tinha no serviço seria resolvida. Então, assim... Dali pra frente, eu comecei a apurrinhar os chefes pra ver se conseguia fazer alguma coisa de fixador, cara. Então, eu consegui fazer um transporte. Não lembro agora, acho que no final da R2 eu consegui fazer um transporte com o chefe lá. Legal. Deu certo. Que bom. Aí a gente fez alguns pilões com Zaba e deu certo também. Mas a vivência é zero. Uhum. Então... eu vejo muito a especialidade de fixadores, tipo ortopedia na faculdade de medicina. É aquela coisa que você vê, ouve falar, tem um pouco de ideia ali, mas você não tem vivência mesmo, né? Então, às vezes, você tem que buscar alguma coisa fora pra ver se é realmente aquilo ali que você quer fazer. A não ser que o cara esteja um serviço já de referência pra isso, Sim. né? E esse curso, só para o pessoal que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, é possível o pessoal fazer? Como que o pessoal acha isso? Sim, é um curso anual. É um curso anual.
Antes ele era feito em julho, hoje nós estamos fazendo ele, o último que teve foi em janeiro, né? Pro próximo ano a gente tá ainda montando Tá esse montando curso. porque talvez quem fazia era o Hilário, né? O Hilário faleceu, né? Agora. Infelizmente a gente teve pessoas boas, caras, elas deixam a gente muito cedo, né? Os caras passam como meteoro mesmo, assim, né? Então, infelizmente o doutor Hilário deixou a gente e a nossa ideia sempre foi manter o curso, até porque... Em memória também, cara. Né? Sim. E é um curso sensacional, né? A escola, assim, a gente tem um grupo fantástico, né? Hoje vocês são mais ou menos em quantos especialistas de fixadores lá no FESP? Cara, de número eu não sei te falar direito, assim, mas é bastante, cara. Hoje, pra você ter ideia, assim, um R4, assim, um ano realmente parece pouco, né? Imagina que a intensidade... mas a intensidade é absurda, cara. A gente faz uma média lá, o R4, ele faz uma média, mais ou menos, de 6 a 7 fixadores numa semana ruim, assim. Caramba. Um bocado, né? Uma semana ruim. Você pega uma semana boa, o cara faz 2 na segunda, 2 na terça, 2 na quarta, entendeu? Faz 2 na quinta, e dá pra ver que é uma coisa que tem bastante volume, né? Que é uma ideia assim que a gente pensa que são casos que complicam, são casos assim mais de exceção, que não sei o que, mas na verdade tem diversas... Uma característica do fixador externo é isso, né? Tem diversos tipos de indicação, assim, desde o salvamento até a parte estética, né? Também a questão de ganhar altura, enfim... então é uma especialidade assim que ninguém tem muito acesso, às vezes as pessoas não têm, a maioria dos ortopedistas não tem muita ideia mesmo de fato, nem do que dá para fazer com um fixador, né? E aí a pessoa quando tem um contato assim mais próximo, assim, a própria aula a gente estava comentando agora antes da gravação, que a gente teve uma aula agora lá na residência com o professor Bon Giovanni, assim, ele mostrou diversos casos e possibilidades, assim, realmente é um mundo à parte mesmo. Facilmente impactante, né? É muito fácil, ele traz assim casos que já são pré-selecionados ali, além do fato dele não estar com o bigode no dia e tá com os bigodes na foto, já foi legal. Agora o resto dos casos já impacta bastante. Mas as possibilidades, assim, realmente muito bacanas. É interessante o fixador. E assim, falando um pouquinho lá da sua residência, do R4 de fixadores, como que é o dia a dia lá? Todo dia centro cirúrgico? Tem uns ambulatórios? Como que é? Cara, grosso modo, todos os dias tem ambulatório e centro cirúrgico, cara. Então... Você roda em vários serviços, né? Com todas as subespecialidades da escola, você roda em hospitais satélites, né? Além do Hospital São Paulo, então a gente tem de sexta-feira tem um ambulatório clássico da escola, você tem de quinta-feira tem o dia cirúrgico, por exemplo, mas você tem os hospitais do entorno, né? Então o R4 ele vai junto com os chefes operar em vários lugares. Né? Isso aumenta o volume, né? Aumenta o volume. A maioria, cara, dos outros serviços de reconstrução, você não tem esse volume. Talvez é o serviço, quase que com certeza, assim, é o serviço com maior volume longe, assim, né? Então, você se forma, você sai muito bem informado, né, cara? Sim. São quantos residentes? É um só? São 3 residentes. 3 residentes. De 2 a 3. Né? Às vezes 2 por ano, às vezes 3 por ano. Sim. Depende do ano. E quais são, assim, as patologias que você mais tratava no R4? Depois a gente vai perguntar como que tá sendo sua vivência hoje, que eu imagino que seja um pouco diferente. Mas no R4 era mais deformidades, sequelas, ou tinha, como o Vitor falou, às vezes alinhamento, como que funcionava? Tudo. Desde o trauma complexo, né, então... pilão. Exato. Pilão pra caramba, né? Então, pilão planalto é carro-chefe. Olha, pilão e planalto é uma coisa assim, até eu digo da minha prática, assim, né? Tem uns casos que eu olho assim, eu falo, cara, não dá pra fazer absoluto... E não são poucos, assim, são cada vez mais, né? Porque cada mês os traumas são de mais alta energia. Então, assim, eu olhava e falava assim, cara, não tem como colocar uma placa, e não só pela fratura em si, mas pela lesão de partes moles, né? Principalmente nessa região, tem muita lesão de partes moles, e assim, eu acho que na verdade a gente acaba pela questão, talvez, da escassez de profissionais e da falta de contato com a especialidade, a gente talvez subindique os fixadores externos nessas situações, cara. Acho que realmente são bem indicados, assim. Tem muitos casos que eu olho e... Sabe que, assim, os trabalhos, eles têm um viés muito grande, né? Então, por exemplo, você tem trabalhos, e isso a esmagadora maioria, ele vai fazer um comparativo entre síntese interna e síntese externa, né? Então, o fixador externo fica sempre com aquela fratura C3+, né? E aí, as sínteses internas geralmente ficam lá, o seu pilão C2, C3-. E aí faz um comparativo de evolução. E aí, os resultados são semelhantes. Então, peraí,
Se o resultado é semelhante assim, como será que é o resultado semelhante num fixador num C3- ali? Né? Então, é uma coisa que... Cara, é algo a se pensar, né? É até difícil de comparar, né? Porque geralmente, como você citou, geralmente os casos piores vão pro fixador. Sim. E os casos melhores sim. Não tem como você comparar casos totalmente diferentes, né? Questão de resultado e tudo. Sim. Né? Então, essa questão de fratura você falou que tem bastante. O que mais Tem que muito. você pegava Cara, bastante? sequelas pós-traumáticas, né? Então, osteomielite, muita osteomielite. Muita. Você tem muita pseudoartrose infectada, né? A gente tem um volume razoável de deformidades, então você tem as consolidações viciosas, você tem o paciente que tem um encurtamento prévio por conta de uma fratura, foi tratado de alguma forma, então aquela falha óssea, né, muitas vezes falha óssea de fêmur, por exemplo, o cara colocou uma haste e encurtou, beleza, vem pra gente, a gente faz um alongamento, né, e você tem as malformações congênitas, né. Uhum. Então, O que vocês costumam fazer de malformação? Assim, hemimelia? Cara, a hemimelia fibular é disparado a mais comum, né? Disparada mais comum. Agora, você tem os pés inveterados também, né? Então, você tem pé torto congênito inveterado, recidivado diversas vezes, né? Das hemimelias, tem hemimelia fibular, é de longe, mas hemimelia tibial é muito raro, eventualmente aparece. O problema da hemimelia tibial é que muitas vezes são casos que já são amputados ali de início, eventualmente, então... algumas vezes vem para nós como um caso que já foi operado algumas vezes, então artrogripose vem bastante também. Tem bastante, cara, bastante malformação. Eu fico imaginando assim, porque eu sou daqui de São Paulo, né, e várias vezes eu passo lá em frente ao Hospital São Paulo, né, que é o hospital da Unifesp. E aí é cheio daquelas ambulâncias, né? Você vai ver nas cidades, assim, lugares que você nunca ouviu falar. Eu fico imaginando o Hospital São Paulo ali, eu acredito que para sua especialidade isso também concorda, é que parece que vem todos os casos ruins, né, do estado todo, às vezes até do Brasil, se concentram ali como o último canal, às vezes, para vocês resolverem. Vem bastante, cara. Fêmur curto, por exemplo. Então, a pandemia atrapalhou um pouquinho, né? Uhum. Então, assim, antes vinham muito mais. Hoje em dia ainda a gente tá na retomada. Mas com certeza vai voltar, Volta, né? E voltando. o fluxo de vocês maiores de cirurgia é no Hospital São Paulo? Não. Ou onde que é? Onde vocês fazem mais cirurgia lá? Cara, o Hospital São Paulo, ele tem um pouco mais de dificuldade para o agendamento cirúrgico, né? Então, você tem muito trauma, Acho que ele ficou pequeno também pro volume também. Da instituição, né? Sim. Ele já não comporta, eu acho, tudo que tem ali. Todos os grupos cresceram bastante, né? Então, acho que... E onde que vocês costumam fazer mais? E os grupos vão crescendo, você tem mais necessidade, enfim, você tem um aumento de trauma. Então, isso que você falou, cara, os traumas estão ficando cada vez mais complexos, assim. Né? Você conversa com o pessoal mais antigo fala, não chegava esse tipo de coisa na minha residência, cara. A energia do trauma também. A energia do trauma aumentou muito. Então, assim, nós operamos em hospitais da SPDM, por exemplo, Barueri, você tem um hospital em Sorocaba. Diadema, acho. O Diadema a gente não opera. O Pedreiro também não. Eventualmente opera no Parelheiros. Parelheiros, né? Que mas, é Campo Novo, né? Só que Carapicuíba também. No Giglio. Só que opera também no convênio, cara. Essa é a grande vantagem. Você vê um material um pouco mais diferenciado. Então, opera, por exemplo, enfim, num convênio grande aqui de São Paulo. Né, opera em alguns hospitais particulares, então você vê um material, você não opera só com eventualmente aquela caixa de aço Frankenstein, né? Essa é a que eu conheço. Essa é até uma coisa, até uma boa pergunta, já, Américo, assim, como que é, porque a gente conversou há um tempo atrás com o pessoal da pediátrica, assim, né, perguntou sobre os fios de Kirchner e tudo, enfim, e eles falaram um pouquinho sobre isso. No fixador, a gente já imagina que é o contrário. O tratamento, o Bon Giovanni até ficava fazendo uma expressão lá de que ele ficava tirando graça de tanto metal que tinha nos pacientes. Assim, então, o material tem diferença para vocês, né? Materiais, assim, existem de fato materiais assim, melhores, tipo o Hexapod e tudo. Porque hoje em dia a gente tem visto muito aqueles fixadores lineares, né? De materiais radiotransparentes e tudo. Como que é um pouco do material? Como que é? É uma coisa que a gente não lida assim no dia a dia, né? O que vocês costumam usar assim de material? Tem de tudo, né? Cara, fio de Kirchner cura até coração partido, né, cara? Então, assim, não tem essa, né, cara? Mas a grosso modo você tem desde o aço, que
Cara, assim, é um problema... A gente tem um problema grave, né? Em relação à saúde pública brasileira, que é a gente ainda conviver muito com aço, cara. O aço, ele é o mesmo aço que foi usado lá na década de 50, entendeu? A gente tem alumínio, que já é muito mais confortável para o paciente. Então, você pega um fixador, você pega um anel de aço, Nossa, um anel de verdade, alumínio, o peso. é muito diferente, cara. Se é um anel de carbono, por exemplo, são os hexapods, né? Então, o hexapod você consegue corrigir basicamente qualquer deformidade, tudo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Tudo vai depender, lógico, da programação que você vai fazer. E tem os monolaterais, cara. Os monolaterais, a gente tem até tá escrevendo um artigo agora sobre monolaterais. Então, tem muita função, cara. Dá para usar ele para muita coisa. Então, hoje você tem monolateral com cabeçais diferentes. Então, você consegue colocar um cabeçal para um anel. Então, você consegue usar um monolateral com um anel no joelho, por exemplo. Então, você consegue fazer muita coisa, até eventualmente tratar trauma com monolateral. Uma estabilidade um pouco melhor do que o tubo a tubo convencional, por exemplo, né? Eventualmente, a gente tem até feito isso no hospital de trauma lá, algumas fraturas, um maior exemplo, assim, uma fratura de tíbia. Por uma questão de volume e de logística, assim, do hospital, às vezes é uma fratura de tíbia, não tem uma haste lá para fazer na hora, uma exposta, por exemplo, uma exposta de baixo grau, poxa, uma fratura transversa, a redução ficou perfeita e tal, a gente tem um LRS lá que eventualmente a gente coloca e até trata alguns pacientes, para não ter que fazer uma segunda cirurgia de revisão e reconversão e tudo, a gente tem feito assim, eles têm ido super bem, né? Então, a gente vê o fixador sendo utilizado de diversas maneiras, né? E o hexapod é muito difícil de conseguir, assim, é muito restrito? É muito restrito. É muito restrito. Poucos convênios aceitam. É sempre uma briga, né? Eu acho que isso daí é um problema, cara. Porque, assim, lá fora, o hexapod já nem é mais a realidade, entendeu? Então, o hexapod, ele é a realidade, mas hoje o paciente, de certa forma, já nem mexe mais no hexapod. Então, você tem aparelhos que mexem, o paciente nem precisa mais mexer. A gente ainda tá na briga com alumínio, cara. Você ainda tá brigando, às vezes, dependendo do convênio, você briga para liberar um alumínio. Isso tudo por causa do custo. Por causa do custo, É muito cara. elevado, assim, fixador? Quanto que sai, assim, de material só pra fazer um fixador de aço, por exemplo? Cara, acho que um aço, um kit, deve ser por volta de 5. E um de alumínio já iria pra quanto? Já vai, cara, 20, 30. O hexapod vai pra uns 60, 70. Isso um kit. Eventualmente, por exemplo, você vai fazer uma correção de deformidade num congênito bilateral, são 2 kits. Então, tudo isso vai se somando, né? Você vai agregando informação aí, né? Uhum. E como que tem sido essa questão de tecnologia que você falou, né? Então, no exterior já tem aplicativo que o cara consegue programar essa extração, essa compressão? Como que é? Ele consegue, cara. Porque, na verdade, assim, você tem um aparelhinho que ele mexe lá as porquinhas. Mas no exterior, por exemplo, os caras fazem alongamento com haste, né? Você tem uma haste telescopada que o cara vem, tem um lance magnético, então vai e começa a alongar. Uma síntese completamente interna, o cara tá corrigindo, fazendo um alongamento de fêmur, por exemplo, bilateral sobre haste. Uhum. Então, é muito discrepante. É muito discrepante, realmente, o que a gente tem de fixador no Brasil. A gente tem materiais bons, mas o que a gente consegue usar eventualmente, a depender, lógico, do serviço que você tá, a depender do convênio com que você atende, com você, enfim, consegue liberar mais, aí começa a ficar muito complicado. Sim. Então, o especialista, assim, o ideal é que a formação você consiga agregar tudo. Né? Então, na formação você consiga montar um fixador de aço, mas que você consiga manejar adequadamente o hexapod, né? Ali no serviço a gente consegue, eventualmente você tem essas oportunidades. Até porque o aço é muito mais difícil de mexer do que o hexapod. O hexapod ele é muito mais simples na parte de fixação, né? Você fixar um hexapod é muito mais simples. A correção vai ser toda baseada no software. Então, eventualmente, você consegue até colocar o hexapod já montado, né, na formação que você quiser, no estilo de montagem que você quiser, você fixa ele e depois você vai fazer a tua correção. O aço não, cara. O aço você precisa fazer um planejamento ali, saber exatamente... Fazer na unha. Na unha, cara. Você vai colocar a dobradiça aqui, se errar a dobradiça em um ponto, você... assim, vai tensionar todo o aparelho, vai dar tudo errado.
Então, é muito mais difícil você mexer com aço. Eu acho que pro R4 o cara tem que mexer muito mais com aço. Aí quando ele tiver a oportunidade de mexer com Hexapod, o cara vai... Sim. Tranquilo. O contato que eu tive com o Hexapod foi na ACD. Acho que acredito que também deve rodar lá, se já teve algum tipo de contato lá. Lá já tinha um pouquinho de disponibilidade maior para esse tipo de fixador. Porque no público mesmo, pelo menos na nossa realidade, era tudo do aço mesmo. Né? Meu contato com esse tipo de fixação é em aulas. Eu nunca vi o Hexapod, mas eu imagino que deve ser uma coisa... Inclusive, toda vez que eu vejo o Hexapod, esse tipo de fixação, não sei nem como que é o nome, né? Tipo, porque o Hexapod é uma marca, é um modelo, né? Devem existir concorrentes dele, nem sei. Mas, assim, quando eu penso nesse tipo de fixação, eu penso que o quão desafiador deve ser o ambulatório, o lidar com o paciente no fixador externo. Porque, assim, é uma patologia complexa na maioria das vezes, então são deformidades triplanares que envolvem encurtamento, angulações, rotações, envolve tecidos moles, partes moles, e do outro lado, né, no mesmo lado, você tem um paciente que muitas vezes é o paciente que vai usar lá o fixador, que é um paciente do SUS, que tem uma condição social diferente, às vezes é uma pessoa que não sabe nem escrever. E como que é esse lidar no dia a dia, assim, principalmente no SUS, né? Um paciente que tem, às vezes, um paciente do privado, tudo isso tem uma condição um pouquinho melhor de entender. Mas como que é esse dia a dia, assim, mesmo, do ambulatório? É difícil, assim, mesmo? O Hexapod, ele tem uma dificuldade tanto para o paciente, muitas vezes para o próprio cirurgião, se não souber manejar. O grande segredo, o Hexapod é um estilo de montagem, né? Você tem diversas marcas que tem, mas um estilo de montagem não, desculpa, é um tipo de fixador mesmo, né? Então, ele se move ali através de 6 struts, né? Você vai ter que mexer nos 6 struts. Entendeu? Então, se você faz um fixador, né, convencional, ele mexe em uma porca. Se você faz um fixador hexapodal, você mexe em 6 porcas. Então, toda vez que esse paciente chegar no teu consultório, você vai ter que ir lá, porca por porca, né, strut por strut, e ver qual número se bate com o teu planejamento. Então, se tiver um número errado, aí você já vai ter que mudar toda a configuração, cara. Você joga no software. E você tem softwares que você consegue automaticamente. Então, você escreve o número que está errado, ele já te joga como corrigir. Você tem softwares que não fazem isso. Então, cada Hexapod depende do seu software, do seu próprio software. Então, a grande dificuldade é essa. Né? Você tem Hexapods nacionais, por exemplo, mas que, eventualmente, o software pode ter um pouco mais de dificuldade, não ser tão intuitivo. Mesma coisa como você tem fixadores importados que o software é completamente intuitivo, você vai lá, só coloca os pontinhos, pá, resolve. Tem um númerozinho errado, o paciente esqueceu de mexer um horário, sem querer, lógico, mas esqueceu de mexer um horário. Já altera totalmente aquilo ali. Então você vai lá, bem mais já complexa coloca... do que a gente imagina. Então, o acompanhamento é próximo, né? Esses pacientes eles precisam ficar voltando com uma certa frequência Porque imagina, paciente que a gente trata lá no SUS uma fratura, poxa, volta daqui a um mês, aí o osso colou. Aí não, o paciente volta daqui a um mês, ele só virou um lado, ele tá com a perna totalmente errada, né? Então, deve ser desafiador, né, o dia a dia. Deve ser lotado, né? Acompanhamento próximo, cara. Você precisa... Outra coisa, eventualmente você tem que trocar strut. Então, o software já te fala, assim, ó, provavelmente você vai ter que trocar esse strut no dia tal. Você vai ter esse intervalo de dias aqui, você vai ter que trocar, então o paciente tem que voltar. Então, é um pouco mais complexo, nada que não possa ser feito, mas isso faz parte também do cirurgião conhecer o seu próprio paciente, cara. Você tem que saber se esse paciente ele tem condição, eventualmente, de mexer, de memorizar isso, ou se de repente não é mais jogo você colocar 2 dobradiças, um motorzinho, ele mexe do mesmo jeito a cada... 8 horas, 3 vezes por dia ou 4 vezes por dia, vai ser só de um jeito, ele não vai precisar ver número, não vai precisar ver nada. Então, muitas vezes você vai ganhar, né, muito, muito mais tempo com o próprio paciente, não vai dificultar tanto a vida do paciente e resolver da mesma forma. Você vê que toda especialidade tem suas peculiaridades, né? Coisas que a gente às vezes nem imagina, a gente que é do ombro aí. E falando de ombro, assim, membro superior, você falou muito de membro inferior, pilão, fêmur e tal. Vocês fazem muitos fixadores para o membro superior também? Como que é?
Cara, o fêmur e a tíbia nasceram pro fixador, né, cara? Cara, assim, um número razoável, vai. Você tem algumas pseudoartroses ali que são um pouco mais combativas, você usa placa. Você nunca vai usar fixador, teoricamente, lógico que não se tratando de uma fratura, aquelas fraturas gigantescas, fraturas complexas, enfim, que eventualmente o tratamento com fixação vai ser muito mais biológico para o paciente. Tirando isso, e até nesses casos, você consegue usar até uma placa no estilo melangeiro, etc., consegue usar uma haste. A grosso modo, o fixador você vai usar no húmero ou no antebraço como um dos últimos recursos, né? Então, você vai fazer a tentativa ali com placa. Eu, pelo menos, levo isso como uma premissa. Então, não se tratando de uma osteomielite, esse tipo de coisa, sendo uma pseudoartrose ali inocente, uso de placa, enxerto, faz uma tentativa. Eventualmente, se não consolida, tem algum motivo, né? Então, faz o tratamento ali da mesma forma como faria um tratamento numa tíbia, por exemplo. Sim, né? sim. Até porque as pseudoartroses, elas têm uma ligação íntima muito com a osteomielite, né? Então, assim... As principais causas, né? então se leva... Tem aquelas pseudoartroses, assim, que são... simplesmente elas não consolidam, né? Malignas. Eu tenho umas assim, infelizmente, aí que estão lá no SUS, é complicado. A gente vê cada coisa, a gente acaba acompanhando, eu vejo uns casos assim que não tem justificativa. Mas antebraço é complicado. Agora, tu percebeu que, assim, o basal, esse que é o diferente, né, do fixador, o basal dele já é a complicação. Ele fala da pseudoartrose, da osteomielite, tipo assim, é o tipo da coisa que eu não quero falar. Eu não quero falar de pseudoartrose, não quero ouvir falar de osteomielite, e tipo, é o que a pessoa realmente lida, né? Então, Sim, é bem diferente, né, do que a pessoa tá realmente acostumada, e deve ser, assim, acho que depois que a pessoa realmente faz o fixador, assim, deve ser bem libertador, né? Não tem mais medo de ver justamente aquilo que tu tava falando, né? Coisas que aparentemente não tinham solução, agora a gente realmente tem solução, né? São realmente... Eu imagino que isso daí, talvez a mais a longo prazo, né? A reação dos pacientes deve ser muito positiva, né? A longo prazo. Às vezes ali naquele processo de tratamento, o cara fica meio assustado, aquela gaiola, né? Que todo mundo fala. Mas eu acredito que você deve ter muito retorno positivo dos pacientes numa situação que às vezes estava meio perdida, né? E você conseguir recuperar, às vezes, um membro, isso aí não deve ter preço, né? O paciente, ele já entra no hospital já falando assim, eu não vou ganhar gaiola não, né? É isso que é... Nossa, até no trauma, cara, isso é impressionante. Tu falou, teus pacientes chegam já no pronto-socorro, não vai botar a gaiola, né, doutor? Não vai botar a gaiola, né, doutor? Eu falei, poxa, infelizmente, não é a gaiola, é só a antena. Não é a gaiola, é só a antena. Mas é bem isso, cara. Você tem dois tipos de paciente, né? Você tem o paciente congênito, por exemplo, ou o cara que já vem de uma sequela, né, de 20 anos, por exemplo, que é um cara que ele tem uma dificuldade grande, ele entende a necessidade de corrigir aquela deformidade. E você tem o cara que ele tava andando de moto hoje, sofreu um acidente faz 2 horas, e aí ele chega com um trauma muito complexo, né? Ou ele, enfim, foi realmente um acidente de moto, foi lá, colocou o transarticular e ele vem para você. Então, assim, o paciente de fratura aguda, ele tem um pouco mais de resistência, às vezes, de entender, né? Porque ele não tinha nenhuma deformidade, cara, até ontem. Entendeu? Mudou a vida do cara. A grande vantagem do fixador é que é o incentivo, assim, você entender que no dia seguinte, a depender, lógico, da montagem, mas a grosso modo no dia seguinte, esse cara vai estar andando. Então, precisa de um acompanhamento, você precisa ter um vínculo com o paciente muito forte, cara, muito forte mesmo. Até por isso que eu fiz algumas escolhas na vida de, por exemplo, eu não sou um ortopedista de porta. Eu não consigo dar plantão de porta, por exemplo. Uma coisa que a gente tava conversando antes, assim. Eu preciso ter um vínculo com o paciente. E eu não consigo ter vínculo em 5 minutos, cara. Não consigo ter vínculo em 10, 15. Eu preciso de vínculo, eu preciso conversar. Minha consulta padrão é 1 hora. Então, no SUS, cara, pra você ter ideia, assim, por exemplo, na RCD, que eu trabalho em Rio Preto, a única exigência que eu tive foi de que a consulta tivesse 40 minutos. Os pacientes do SUS. Então, eu consigo fazer uma consulta de 40 minutos, criar um vínculo, quase amizade, assim. Então, você precisa ter esse vínculo para conversar com o paciente. Falar, cara, você precisava desse fixador,
Porque senão você ia partir para tratamentos que, eventualmente, você vai levar anos, assim, para corrigir, né? E com fixador você consegue um tratamento biológico. Esse problema de pele que você tem, né, esse fictena, por exemplo, poderia se tornar uma osteomielite. A chance é muito menor agora. Você vai conseguir uma consolidação eventualmente, né? Consegue deambular. Então, você tem pacientes que, cara, o cara vê assim, pô, consegui trabalhar, o cara é dono de uma loja. Ele não tem opção, a opção entrar no INSS não existe para ele. Então, esse é um paciente que ele vê o benefício real, cara. Ele fala assim, meu, eu voltei a trabalhar na semana seguinte do meu trauma, com fixador, tô tranquilo, fazendo a fisioterapia, etc. O cara tem uma boa recuperação, consegue tirar o fixador, e o cara vê, assim, vê o grande ganho que ele teve no uso do fixador. Sim. Né? O que eu vejo, assim, às vezes o pessoal fica muito preso à questão estética, né? E deixa um pouco de lado a parte funcional, que na grande maioria das vezes o fixador traz muita funcionalidade para o paciente, mas tem essa questão estética que vira quase um tabu mesmo, né? Então eu sinto que lidar com isso também deve ser um desafio para você também. É um tabu grande, né? É um tabu grande até para as malformações congênitas, por exemplo. Uma criança, né, de 2, 3 anos de idade. Eventualmente você vai fazer algum tipo de fixação para um tratamento, uma hemimelia fibular, por exemplo. Então, uma pseudartrose congênita de tíbia, você vai fazer lá um tratamento, enfim, vai corrigir uma deformidade. Para os pais é difícil de aceitar. Sim. Então você precisa ter um vínculo muito forte, que é aquilo que os pediátricos, né, vocês tiveram até o podcast com o Fernando, né, e é uma coisa importante, cara, que ele fala. Você precisa de um vínculo muito forte com os pais, cara, um vínculo realmente tem que ser quase uma amizade, cara. Eles têm que ter plena confiança do que você tá fazendo realmente vai trazer um baita benefício pro filho dele. Sim. Que ele vai ficar com aquele fixador ali, vai ter gente que vai parar pra perguntar na rua o que aconteceu. O medo do estigma, né, daquela criança. Cicatriz. Cicatriz e tudo. E você falando um pouquinho já da questão de lidar com crianças e tal, como que é o seu dia a dia hoje de consultório? Você lida, você trabalha mais hoje no particular, no privado, consultório, ou você tá mais atrelado a instituições do SUS mesmo? Como que é o seu dia a dia hoje de trabalho? Cara, eu tenho... Aqui em São Paulo eu fico basicamente num ambulatório, né, de um plano aqui de São Paulo. Eu fico de insistente lá na escola. E eu tenho consultório particular, né? Agora em Rio Preto, eu fico na instituição, eu retornei para Santa Casa, me tornei preceptor e fico na RCD, né, que é a antiga ACD de Rio Preto. Legal. Né? Então lá eu assim, tenho bastante maioria, esmagadora maioria, é um público infantil, né? É o paciente pediátrico mesmo. Tem as malformações congênitas, né? Então, o grosso lá é o meu know-how, que são as malformações congênitas, tem os neuromusculares, né? Também faço acompanhamento, etc. No consultório também, particular em Rio Preto, hoje, cara, eu consigo te falar que eu, por incrível que pareça, eu atendo praticamente, se não, sei lá, 80% de pacientes para fixador no consultório. Nossa. E é muito difícil, cara. É uma coisa que a maioria acho que não tem, por exemplo, né? A maioria que eu falo nem de fixador, a maioria dos ortopedistas mesmo. A maioria atende ortopedia geral. Sim. Uma coisa que eu sempre tive vontade é realmente de atender só a minha área. Isso é legal do pessoal que tá assistindo a gente, né? Os residentes estão pensando em fazer fixador. É legal de saber disso, por quê? Porque de forma geral, pô, você tem 2 anos de formado, né? De forma geral, 2 anos, a gente se imagina, né, no ombro, por exemplo, a gente atendendo lombalgia, atendendo tudo que aparecer na frente e torcendo para chegar um manguito, chegar uma estabilidade. E você acha que isso é por causa, talvez, do menor número de profissionais de fixadores hoje? Provavelmente. Eu acho que também tem um lado do próprio profissional, né? Assim, eu não tirando em São Paulo e tirando um plano de Rio Preto, que me pediu muito, assim, para conveniar para um público específico, que é o infantil. Tirando isso, é só particular realmente, né? Eu só realmente atendo particular. Então, eu consigo, de fato, agregar só pacientes que são do meu nicho, de fato, né? Claro, não é fácil, não é simples. Não cai do céu. Não cai do céu. Mas é uma construção.
Mas isso vem também de, enfim, hoje eu só trabalho, né, com fixador, tem o ambulatório nas instituições, é só de fixador. Legal. Mas isso daí que tu falou, João, é importante também, que o Américo trouxe, porque às vezes pode ser uma coisa que, poxa, a pessoa se encanta pelo fixador e pensa, eu não vou fazer, porque eu vou ter que trabalhar no SUS, vinculado a uma instituição pro resto da minha vida. Às vezes tem ficar... essa ideia. Então, justamente. Então, vocês veem eu tinha essa ideia. Vocês veem que o fixador, também como todas as outras especialidades que a gente traz aqui, como qualquer coisa na vida de vocês, se vocês têm um foco, têm um objetivo e sabem levar a profissão de vocês vão conseguir trabalhar da maneira que vocês querem. Então, assim, não é impossível vocês trabalharem com pacientes particulares no fixador externo. Então, é excelente, o melhor de todas as realidades, né? Você consegue fazer aquilo que você gosta, com material provavelmente adequado. Talvez só uma coisa que foi até que a gente comentou, que foi uma luz que o Fernando me deu no dia que eu conversei com ele aqui, que foi a questão da grande vantagem que a pediátrica tinha de não ter materiais. Então, assim, eles conseguiam converter cirurgias particulares com mais facilidade. Eu imagino que no fixador isso já é um pouco mais complexo, né? Porque envolve aqueles altos custos de material e tudo. Mas, geralmente, os convênios acabam, se o paciente tem algum tipo de convênio, acaba abarcando, né? Você consegue ter material para trabalhar, né? Ou é uma dificuldade esses pacientes particulares, Não. assim, É dificultoso, cara. Esse negócio, isso que o Fernando falou, é a pura verdade. A pediátrica você tem material mínimo, né? Se for um Field Kirchner, por exemplo, mas a grosso modo não tem. Às vezes nem tem nada, né? Não tem nada. Então ele consegue converter o valor inteiro em honorário médico. Vai fazer uma polidactilia, uma sindactilia, você não vai usar nada praticamente, né? Vai usar só o fio, vai usar muito monocrio. Assim, o fixador ele tem essa dificuldade, cara. E é uma dificuldade mesmo, é grande a dificuldade. O grande lance é que, geralmente, o paciente vem para você de duas formas, né? Ou ele vai vir através de um ortopedista, de um colega seu, que vai pegar e vai te encaminhar e falar, cara, eu já cheguei no meu limite com esse paciente aqui. Daqui eu não consigo mais. Toma pra você, bruxa. Eu não consigo ir mais. Não tem mais montanha pra subir, cara, com esse paciente aqui. O que você consegue fazer? Eu não consigo fazer tudo. Aí que começa. Agora que começa. Então você tem esse tipo de. Né, esse padrão de paciente. E você tem um paciente que te procura. Né, porque, enfim, rede social é uma coisa um pouco. Né, já é mais forte, né? Então. Tem um paciente que ele vê lá, entra lá no Instagram e vê uma artrodese de tornozelo e fala assim, cara, mas eu preciso fazer uma artrodese de tornozelo, ou eu tenho uma infecção igualzinha isso aí, ou aconteceu alguma coisa, eu tenho uma artrose, enfim, e aí uma artrodese de joelho, por exemplo. Então o paciente vem. É mais raro, é mais difícil o paciente procurar por vias próprias, né? E geralmente vem ligado de um colega, mas isso na maioria das vezes para a sequela pós-traumática, né? O paciente congênito, de certa forma, ele acaba vindo, assim, ele te procurou, ele caçou no Google lá, escreveu especialista de reconstrução em Rio Preto, ou especialista de fixador em Rio Preto, ele aparece e eventualmente ele vai dar um pulo lá no consultório. Então, é difícil, cara. Esse lance eu até fugi um pouco, mas esse lance do particular, cara, ele é complicado, porque, cara, é difícil. O cara vai ter que bancar o seu honorário, vai ter que bancar o material, eventualmente, se ele não tem convênio, e a briga com o convênio é grande, cara. Então, quantos pacientes que eu não tenho que eu indiquei... o honorário é tanto, mas vou fazer o pedido pro convênio, você faz o pedido pro convênio, o convênio faz o cara passar por 5 especialistas diferentes, aí vai encontrar um cara que abraça a causa, e aí esse cara abraça a causa e não é realmente um especialista, e aí ele faz uma coisa que acaba piorando um pouquinho, e aí o cara volta pra você e fala assim, então... Falei, então... Te avisei, né? Então... é duro, cara. Isso que é uma dificuldade, cara. Sim. É uma particularidade, assim, né, da especialidade, mas realmente eu acho que é isso que assim, a prática aqui do América, vocês veem que
as possibilidades estão aí, né? Basta a pessoa, então, se divulguem no Instagram, aprendam a lidar com essas coisas que muitas vezes a gente não tem, a gente não aprende isso na faculdade, na residência, né? Esse pulo do gato aí da vida a gente não aprende. Então, vocês veem que é cada vez mais importante se diferenciar e tá mostrando a cara por aí, né? Não tem jeito para poder trazer paciente, porque imagina, não é difícil uma pessoa que tá lá assim, né? Eu vou lá, apareceu aqui. Fica sentado aqui na mesa, Sim. uma hora chega. Sim. E como que é, assim, essa questão do acompanhamento? Geralmente, o acompanhamento, Américo, é um acompanhamento mais prolongado mesmo, tirando fraturas, né, que é o tempo de consolidação ali e tudo. Eu imagino que, assim, essas pseudartrose, essas infecções, aí você fica, talvez, ano com o paciente ali, né? Você não bota não é um anel, né? É uma aliança, né? Casamento. É um casamento. Sim. Cara, isso volta, assim, na premissa, cara, que você precisa gostar do paciente, cara. Você precisa gostar do tipo de paciente fixador. Mas eu acho que isso daí tem a ver... Vocês mesmos, cara. O paciente do ombro, por exemplo, ele tem umas particularidades que é mais do paciente do ombro, por exemplo, né? Você gosta do paciente que tem aquela especificidade. Então, o paciente do ombro, o paciente da coluna, às vezes ele tem aquela ligação com fibro, né? Sim. Delírio, fibromialgia. Não, mas é legal porque a gente que é da área, né? A gente já tem aquelas frases-chave, né? Para cada queixa, né? Então, eu imagino que para vocês também você já tem aquela abordagem certa para cada problema que às vezes alguém não tem. Não, cara, acho que é uma premissa, cara, do cara que vai fazer fixação, vai fazer fixador externo, ele tem que gostar desse paciente, porque você vai conviver com esse paciente por bastante tempo. Então, você tem que saber abordar esse cara, né? Nem falando em questão de remuneração, nem nada disso, nem de ganho de cliente, ou esse tipo de coisa. Falando da parte humana mesmo, né? Você tem que, cara... de alguma forma, tocar o coração desse cara. Porque esse é um cara, que ele tem uma baita dificuldade na vida. Ele tá sofrendo. Ele tá num sofrimento grande. Se a gente for pegar a definição de saúde no OMS, entendeu? Então, assim, ele tem um sofrimento grande. Né? Você tem que entender, você tem que manejar esse sofrimento. Acho que todas as especialidades na ortopedia têm seu sofrimento, sim. Mas paciente... Eu, por exemplo... não acho que eu seria um bom especialista em coluna, por exemplo. Talvez não saiba abordar tão bem as lombalgias, etc. Né? Da mesma forma como você ia abordar um paciente com uma sequela pós-traumática, uma osteomielite, o cara que chega no consultório dessa forma, assim. Então, são dificuldades diferentes. Acho que isso cabe pro cara que vai fazer, né, que pensa, o residente pensa em fazer qualquer especialidade da ortopedia, ele tem que saber exatamente... que ele se encaixa ali, né? Se encaixar na dor, né? Sim. Tem que entender os perfis. Inclusive, isso que tu falou, Américo, do paciente, eu acho uma coisa importante, porque foi uma coisa que me marcou muito, assim, que eu prestei atenção nessa aula do professor, que era assim, tu falou do estigma, né? Pô, ele botava foto, 2 gaiolas gigantes nas 2 pernas, assim, nos 2 membros inferiores. Assim, tu olhava aquilo e o paciente estava sorrindo. Entendeu? Isso era uma coisa que foi me tocando, assim, todos os pacientes estavam sorrindo, os vídeos, os pacientes estavam alegres, então assim, e ele usou uma palavra que, alguns termos na verdade, mas ele falava muito de reinserir na sociedade, às vezes, por exemplo, um paciente com acondroplasia que é excluído de alguma maneira, que voltou a ser incluído na sociedade porque ganhou altura, enfim, e essa questão da dignidade, né, então ele mostrou alguns pacientes tipo, com artrogripose que se arrastavam pelo chão, rastejantes. E aí, depois do fixador, andavam. Então, isso foi uma coisa que me marcou bastante, assim, dava pra ver que apesar de todos os estigmas que a gente tem, né, os pacientes estavam, assim, muito, visivelmente muito satisfeitos, assim, com o resultado. Isso é uma coisa muito particular, né, da especialidade, da vivência de vocês, né? O chefe, por exemplo, o Dr. Hilário, cara, dentre as milhares de coisas que ele ensinava pra gente, era exatamente isso, cara. Eles tinham os casos clássicos dele, de artrogripose, era exatamente, cara, o ser rastejante, né, o paciente que ele chega, ele rasteja praticamente. Ou ele consegue, eventualmente, andar ajoelhado, ou ele tem que rastejar pra se locomover. E você conseguir colocar esse paciente de pé, baita dignidade, cara. É uma dor que a gente... Eu fico arrepiado, cara, mas é uma dor que a gente não sente. Sim. Dá nem pra imaginar, né? De fato, assim, você tem que
cara, tem que amar aquele paciente, cara. Você tem que ver. E você vê, cara, você vê as evoluções, cara. Você vê o paciente evoluindo. Melhorando. Eu fiz ortopedia, cara, justamente por isso. Acho que vocês também, né? É a especialidade, assim, pelo menos que eu imaginava na faculdade, é a especialidade mais resolutiva de todas. Com certeza. E aí eu entrei na residência e descobri que nem sempre. Nem sempre. Aí você encontrou a solução. Mas aí depois, percebeu que tem sim. Tem uma especialidade, tem uma assunto que é resolutiva, caramba. Sim. Mas assim, América, até para nosso principal público, né, que ouve o Ortopcast, né, que são residentes, você falou aí bastante dessa capacidade que esse futuro especialista em fixadores tem que ter, né, de ter essa paciência, ter essa relação médico-paciente. Que outras atribuições você enxerga assim que um cara que vai fazer fixador, que tá se propondo a seguir essa especialidade, tem que buscar, tem que ter? Cara, além das atribuições, as qualidades, né? O cara tem que... você tem que pensar o seguinte, cara. Tem tipos de cirurgia, tem estilos de cirurgia. Então, todo esse né? No ombro tem uma cirurgia que é um pouquinho mais rápida, por exemplo. Você tem no joelho, o cara do joelho, vamos fazer um ligamentinho. 25 minutos, meia hora aqui. É a cirurgia rápida deles. No fixador nem sempre tem uma cirurgia rápida. Eu vou te falar que não tem cirurgia rápida, tá ligado? Então, assim, você tem que realmente gostar daquele tipo de cirurgia. É uma caixa de surpresa, entendeu? Então, cada deformidade tem a sua particularidade, cara. Eu planejo tudo... Eu tenho uma mania de planejamento, né? Então, assim, eu planejo literalmente todas as cirurgias, cara. Punho com fio de Kirchner, eu dou uma planejada para saber exatamente se vai ter um pouco mais de dificuldade, às vezes, em puxar ou se eu tenho que deformar um pouco mais, entendeu? Tem que poder deformar, tem que fazer alguma coisa. Agora, o fixador é sempre uma caixa de surpresa. Você sabe mais ou menos o que você vai encontrar. Se você assistir uma Elite, é aquela coisa, cara. Você vai abrir... sabe o quanto que vai ressecar ali, exato, quanto que vai ter cara, que encurtar. Não tem nenhum exame que te fala. Se fizer uma ressonância... Assim, vou fazer essa ressonância aqui, aí eu resseco 3 ou 5, entendeu? Não, você vai ter que abrir, dar uma olhada no sinal da páprica. Não, peraí, eu vou ter que ressecar grande. Então, peraí, daquele plano que eu tinha feito de encurtar e alongar, agora é transporte. Agora é tratamento. Antes era um tratamento de um tempo, agora é tratamento de 2. Então eu sempre deixo o paciente ciente disso. E o cara que pensa em fazer fixação externa, ele tem que ser um cara que goste disso. Tem que ser um cara que goste de cirurgias. Não que goste, mas que... cara, que o centro cirúrgico seja a extensão do quarto da casa. Gosta de ficar no centro cirúrgico, cafezinho... São ruins, mais longas, né? Suco de café, às vezes. Américo, o que tu acha, assim, porque assim, te dar o exemplo do ombro, assim, o ombro, a grande parte das cirurgias não envolvem grande planejamento. Envolvem, às vezes, a habilidade de ir lá e fazer, entendeu? Às vezes, poxa, soltar um tendão é complicado, tecnicamente é complicado de fazer. Como te falei, não envolve aquele grande planejamento. O planejamento é ir lá, soltar o tendão e prender no osso. Pum, acabou, entendeu? No fixador... Como se fosse fácil. Justamente isso que eu falo. Você vai lá botar um parafusinho, entendeu? No fixador externo, você acha que, assim, o planejamento é o mais difícil, porque a gente sabe, tem aquela questão do cora, daquela coisa toda que a gente não tem contato. Os residentes aí, cora, viu? Então, existe e cai na prova, viu? Fica ligado. E é isso do planejamento, e a cirurgia não é tão desafiadora quanto o planejamento, ou as duas coisas são equiparáveis, ou a cirurgia, de fato, é mais difícil do que o planejamento. Como que é isso no fixador? Vou te falar que eu não sei responder exatamente essa pergunta. Cada caso é um cada caso. caso é um caso, é difícil. Você tem planejamentos, tem deformidades, por exemplo, em plano oblíquo. Então, ela não é uma deformidade nem no AP, nem no perfil. Ela é uma deformidade num plano dela. Então, você tem que fazer um plano cartesiano, eventualmente. Aí, você vai ter que usar um anel do tamanho exato da perna do paciente lá, o anel que você for usar. Então, vai usar um anel 160? Um anel 180. Então é um planejamento que você faz eventualmente pré-operatório e intraoperatório. Porque aí no intra você consegue desenhar, pega o anel que você for usar, põe ele em cima. Eu não vou colocar dobradiça aqui, vou colocar um motor contrário ao vetor. Então, e eu acho muito legal, cara. Mas assim, é difícil. A engenharia por trás, eu acho super engenharia absurda. Física ali, matemática, tudo. Mas você tem um planejamento. Então você tem que gostar do software, por exemplo. Então você entra no software, joga o raio-x, olha e tal. Você tem que gostar dessas paradas, né? É difícil. Agora,
assim, de longe, é lógico que vai fazer uma correção de deformidade, eventualmente um varo de tíbia, em que você vai fazer o posicionamento, aí você vai usar um hexapod, então você vai fazer osteotomia, não é tão complicado assim você fazer. O planejamento vai dar um pouco mais de tempo. O planejamento é mais difícil, né? Você vai fazer uma deformidade em plano oblíquo eventualmente, ou vai fazer uma osteomielite. Deformidade em plano oblíquo, mas vai fazer uma osteomielite, por exemplo, igual eu estava te falando. Uma osteomielite uma osteomielite pós artroplastia de joelho, em que o paciente tem 15 centímetros de falha óssea. Então, eu pensei no que eu ia fazer antes, mas eu não sabia que ia chegar tanto, né? Então você vai tirando cimento, vai tirando o osso ruim, vai tirando cimento, vai chegando no osso ruim. A hora que chega num momento ali, você olha, né, que você termina a cirurgia e você fala, bom, beleza. Eu ia fazer um transporte, eu ainda vou fazer um transporte, né? Triconvergente, né? Mas como que eu vou fazer essa montagem? Mudou. A montagem agora eu vou pensar numa montagem muito mais sofisticada, eventualmente, para chegar. Dá certo? Dá certo. Mas é uma cirurgia extremamente complexa, entendeu? Então você tem que gostar dessas caixinhas de surpresa. Sim. Tem que estar sempre... Nossa, mas eu fico imaginando aqui, Américo, como que deve ter sido, talvez, esse choque, né, cara, da residência de ortopedia pra especialidade. Não sei se você falou que teve o curso que você fez e tal, começou a fazer algumas cirurgias, mas eu acredito que, assim, a realidade, tanto da rotina, mas principalmente das patologias e das cirurgias, é totalmente diferente do que você via na residência, né? Como que você tem pra falar, assim, pra quem tá pensando em fazer fixadores? O cara tem que ir se habituando, vai ajudar ele na hora que chegar no R4 já ter uma noção melhor, ou tem mais cursos que o cara pode fazer, porque realmente, eu vejo assim, né, pelo menos na realidade da maioria dos nossos amigos e a nossa, a residência realmente, cara, você não consegue ter vivência nenhuma. Você vê um caso ou outro ali e acabou. Você fica muito enviesado, né, cara? Você entra assim, você quase nunca viu uma gaiola, nunca viu um fixador, de repente você cai num mundo que todo dia você tá fazendo. Todo dia é gaiola aqui, não sei o quê. Então, assim, é diferente, cara. Não tem muito. Te falar que, assim, provavelmente foi o que vocês fizeram, assim, a partir do momento que vocês decidiram fazer ombro, vocês estudaram muito mais ombro ali, um monte de artigo de ombro. Tentar achar um chefe pra acompanhar um pouquinho. A grosso modo é isso, cara. Grosso modo, assim, você vai estudar um pouco mais, então é um negócio que te atrai muito. No R2 me atraiu muito. Assim, as dores que eu via no R1, cara, quando eu descobri a reconstrução no R2, assim, o negócio me maravilhou muito. O mundo descortinasse na tua frente. Nossa, cara. Surreal. Eu acompanhar, eu acho que o ambulatório também, né? Eu acho que é importante o cara entender como que é o paciente, o perfil. Porque às vezes é isso que ele falou, né? O cara, até acha legal. Que é muito interessante. É muito interessante. O cara vai ver ali, questão de plano. O ortopedista gosta disso. Tem dessa engenharia por trás, né? Então o cara vai gostar disso. Mas aí chega no dia a dia, na realidade, o cara vê, putz, não era bem o que eu queria, porque é um cara que, eu gosto de consulta mais rápida, de coisa mais objetiva, e não de todo esse, porque tem que ter esse envolvimento, como você falou, né? O cara entender que ele vai passar por uma situação. E eu acho que essa questão de mudança de planos que tu falou durante a cirurgia, no intraoperatório, é uma coisa que às vezes é difícil do paciente entender, né? Então tem que ter esse cuidado de sempre deixar muito bem explicado e tudo. Então deve ser, acho que uma boa dica também deve ser acompanhar o ambulatório em si, né? Ver como que é o dia a dia ali, no fronte de batalha mesmo, conversando, explicando pro paciente, porque, cara, imagina, se é difícil o paciente tomar um comprimido de 6 em 6, vai virar uma porca de 6 em 6 em cada lado ali. Deve ser desafiador demais, assim, o ambulatório, cara. Imagina o quanto que não esquece, né? Quanto que não esquece, cara. E assim, tipo, ele esqueceu, não foi a pressão que subiu, foi o osso que entortou ali, então... É difícil, deve ser complicado. Cara, é só pegar. Tu já foi paciente. Já teve que tomar antibiótico de 8 em 8. O médico, e não é médico, o médico é o pior paciente que tem. Eu esqueço todos. Quem nunca parou de tomar azitromicina um dia antes, entendeu? Sim. Então, é duro, cara. É uma parada que não envolve só o paciente, né? Envolve o familiar. Então, eventualmente, você tem o familiar que vai junto e você tem que saber manejar esse familiar também. Porque às vezes o familiar não aceita, cara. Isso que é mais difícil. Eu tenho pacientes em que o familiar fica tão bravo do paciente estar usando a gaiola. O paciente tá super feliz, cara. Você não tá resolvendo o problema dele. O familiar é que tem um pouco mais de dificuldade.
de aceitar, né? Sim. Porque não é ele que tá vivendo a dificuldade, aquilo que tu falou, não é ele que tá vivendo aquela dificuldade, de falta de dignidade, o cara não anda, o cara não consegue tocar a vida dele, né? Sim. Mas acho que no ombro tem as particularidades também, né? Acho que o cara que pensa em fazer recuar de ombro tem mais ou menos. Eu vou fazer uma parceria com ele, Vitor, porque ele falou daquelas fraturas do pilão que você olha assim não tem o que fazer, né? E aí faz o fixador. A gente tem umas fraturinhas de húmero proximal também que a gente não sabe o que fazer. Eu vou te falar, dá vontade de passar um chance ali. Vou te mandar pro seu consultório, você resolve lá. Passa um chance no acrômio, um chance no húmero, pá, pronto. Húmero proximal, meu amigo. É chatinho também de fazer, é chatinho. Pois é, o húmero proximal, uma cirurgia, por exemplo, aquilo que a gente estava falando do planejamento. Tem que ter um planejamento, tem que olhar ali, entender mais ou menos o que tem que fazer, mas existe um gap, um abismo, uma coisa assim realmente abissal entre, estou falando dos casos mais difíceis, né? Às vezes até uma fraturinha em 2 partes é difícil de fazer, mas assim, um gap muito grande entre entender o que tem que fazer e fazer. E talvez no fixador, o entender o que tem que ser feito é um desafio, né? Inclusive, já seguindo por esse lado aí, como que está na parte da prática clínica do fixador externo a impressão 3D, ou a modelagem 3D, vocês usam bastante? Usam bastante, não. Deveria. Talvez deveria. Cara, tem alguns especialistas em fixador conhecidos, assim, que já estão começando essa realidade, né? Então, o pessoal tem tentado usar um atomo 3D, por exemplo. A grande dificuldade que eles têm ali é uma questão da modelagem. Dependendo do tipo de modelagem 3D, fica um gap, não dá para colocar o osso. Às vezes as grandes deformidades têm um pouco mais de dificuldade, mas é uma realidade, cara. Ajuda muito, principalmente assim, a gente falando de plano oblíquo, né? Você vai saber exatamente qual é o plano. Entendeu? Você vai conseguir colocar aquele fixador antes, talvez você até consiga entrar um fixador montado, por exemplo, né? Então isso é uma coisa que eu imagino deve ser legal, muito. Deve facilitar, né? A pessoa faz a impressão 3D ali, porque a gente tem no ombro, não especificamente a impressão 3D, tem bastante gente que usa, até tinha começado a tentar fazer uma parte 3D e tudo, um outro ortopedista de ombro que eu conheci, que eles usam guias para fazer fixação do número proximal e tudo. Então, assim, cada vez mais entrando. Eu imaginei que no fixador fosse uma coisa assim, tipo, talvez bem difundida, porque é uma coisa muito visual, né? Assim, o cara pegar um osso ali, agora eu entendi, caramba, a perfil ele não estava entendendo que essas deformidades oblíquas, assim, até para planejar. Mas acho que deve ser difícil mesmo, porque essa questão do transporte, tudo, vai acontecendo, né? Não é muito mais dinâmico. Muito dinâmico, né? Muito dinâmico. A grosso modo, no grosso da fixação, né? Então, nas sequelas pós-traumáticas, eventualmente você vai conseguir usar na consolidação viciosa, esse tipo de coisa. Na fratura, não tem muito, né? A fratura é um pouco mais difícil, assim, eu uso. E nas osteomielites, etc., tudo vai depender do quanto você abre, né? Mas no ombro vocês usam bastante? A modelagem 3D, não. A gente usa, assim, para planejamento de artroplastia. Hoje em dia, cada vez mais, eu acho que é o mais forte, né, essa parte. Até os softwares mas também, de tudo, né? Software, porque tem algumas não, a maioria a maioria não, é muito, mas algumas das empresas que tem a prótese e tudo, hoje em dia você consegue colocar, disponibiliza, você consegue colocar a tua tomo lá e tudo para planejar, porque no ombro a gente tem a questão da erosão da glenoide e tudo, então a gente precisa às vezes ter um certo planejamento aí para saber onde a gente vai botar o componente, então é mais assim, né a situação que a gente acaba utilizando. Sim. E Américo, pra gente tá chegando aí no final aí do podcast, quais são assim os serviços, além da Paulista, você falou muito bem, explicou como que acho que tenho certeza que quem se interessa aí por fixadores vai procurar conhecer aí um pouco da Paulista. Quais outros serviços que são assim mais de referência, são conhecidos, que você indica aí pro pessoal também conhecer de fixadores? Cara, assim, você tem o serviço do HC, que é um serviço, não dá pra gente falar de serviços tradicionais, né? Apesar do serviço da Paulista ser um dos mais antigos, né? O do HC também é um dos mais antigos. Você tem o serviço do professor Bon Giovanni, que é em Jundiaí. Então, é o Sebral, salvo engano. Você tem o Hospital da Baleia, do professor Wagner. Isso é Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. É absurdo. De Minas aí, ó. É absurdo, cara. É assim, o professor Wagner sabe muita coisa. E você tem um volume razoável,
tá? Até onde eu sei, tem um volume legal, né? Tem que fazer nos serviços realmente em que você vai botar muito a mão, né? Você vai conseguir fazer bastante cirurgia, um serviço que você vai conseguir absorver muito material, muita coisa, muito material humano também. A vantagem que a gente tem na escola é o número, talvez, aí, o número de insistentes que você tem ali, né? Porque tem bastante insistente, mas todo mundo vai ficando, é igual coração de mãe. Isso é legal pra todo mundo, na verdade, né, cara? Porque todo mundo vai se ajudando, vai aprendendo, vai crescendo junto, e isso fortalece, com certeza, o serviço, né? Você vê as particularidades de cada um, né? O jeito que eu atendo é totalmente diferente, por exemplo, o Hélio, vocês conhecem. Talvez seja diferente do modo como o Hélio atende, que é diferente do chefe, do Glauber, por exemplo, de atender. Então, cada um tem a sua particularidade, todo mundo mantendo a mesma linha, né? De humanismo, a mesma linha de você absorver esse paciente ali de uma forma em que ele entenda a fixação externa, mas acho que quanto mais você consegue absorver mais coisas, mais profissionais, é muito melhor. Sim, né? Sim. E o que você deixa assim, de dica para quem tá fazendo a residência, né, tá no R3 aí no R2, decidindo por fixadores, o que você deixa de dica pra essa galera, assim, do que já ir procurar, às vezes um livro, que eu nem sei quais são as referências que vocês utilizam. O Elizarve, pô. O livro do Elizarve. Eu tenho esse livro. Você deixa de dica, assim, pra eles de leitura, de irem se familiarizando, assim, com a área? Acho que o livro mais compartilhado, né? O Goliakovsky, por exemplo, um livro bem mais antigo. Mas tem livro, por exemplo, o livro do Paley é um livro muito completo, né? Enfim, o Paley é um dos papas aí da fixação e da pediátrica também, um pouquinho, né? Mas você tem o Rosbrook, por exemplo, que ele tem um livro totalmente didático, né? Muito didático, é muito legal. Ele tem alguns atlas do Rosbrook para trauma mesmo. Então ele mostra, cara, são atlas de casos, assim, absurdos, cara. Tem todo tipo de caso. É impossível você ter um caso que não tá ali, entendeu? A grosso modo é isso. O que eu dou de dica, cara, é procurar. Porque na maioria dos serviços, realmente, o cara não tem um especialista em fixador externo. Então, procura, cara. Eu sou totalmente aberto. Se tiver qualquer dúvida, a gente tem as aulas do grupo de terça, que eventualmente consegue compartilhar ali a aula dos R4s, consegue compartilhar o link, eventualmente o cara consegue assistir. Legal. Tem diversos profissionais, cara. Tem nos congressos, a gente consegue conversar bastante. Vai no congresso. Vocês tiveram um congresso esses Não, dias, vai né? ter um congresso o internacional. Vai ser em Cancún. Em Cancún. Caramba, top. Aproveita. Vai ter um congresso brasileiro em abril do ano que vem, que é em Floripa também. Legal. Teve o Recall, né, em Campos do Jordão. Então, assim, Isso, vai esse de Campos que eu vi. Ah, tinha tá. muita Tem gente lá. Tem um da Azami, né? Da Azami. Que a Azami é a Associação Brasileira de Reconstrução. Né? E como que é a prova de título de vocês? Vocês têm prova de título? Não tem prova de título. Ainda? Não. Tá. Tem que fazer um serviço credenciado, né, da Azami. Tá. Tem um número de pontos, tudo pra entrar, mas a grosso modo, assim, tendo né, a subespecialização num serviço credenciado, a grosso modo... é suficiente. Boa. E, Américo, como que o pessoal te acha, então? Você falou que o pessoal pode te procurar, isso os residentes. Creio que também vai ter muita gente aí, talvez possíveis pacientes, né, familiares que possam te encontrar. Como que o pessoal te acha aí nas redes sociais, consultório, como que... Colegas com montanhas Exatamente. Eu acho que talvez seja pessoal, a maior busca. Rio Preto aí, região aí, ó, tem bucha aí, ó, quer se livrar daquele paciente já. Vocês têm o que fazer, tem uma saída. Tem saída, cara. Aí, não é uma rua sem saída. Cara, tem o Instagram, né, @dr.americobarbosa, né, eu tenho, é o que eu falei, eu atendo tanto em Rio Preto acaba sendo meu QG, né? Mas eu tenho consultório aqui em São Paulo também, tenho consultório na Vila Olímpia, tenho consultório no Tatuapé. Mas a grosso modo é isso, cara. Pode me procurar, pode tirar dúvida. Instagram não é muito didático, um dia vai ser, talvez. E é isso, cara. Só tenho que te agradecer, viu, Américo? Sua disponibilidade de estar aqui com a gente, sabe que essa correria de Rio Preto e São Paulo aí é grande. Com certeza, assim, para mim, uma área que eu não tenho muita vivência, já aprendi algumas coisas aí até da realidade que eu não tinha muita ideia, essa questão mesmo de ter a possibilidade, né, do consultório particular, ter um fluxo bom de pacientes, isso até abre um pouco a mente da gente. Eu acho que para quem está pensando em fazer também abre, porque é um preconceito que eu acho que muitos residentes têm também, né, de fixador, desse estigma, né, que é
não só dos pacientes, mas até de muitos ortopedistas também. Muito grato mesmo pela sua presença. Espero que você volte outras vezes aqui pra gente discutir temas aí de alongamento ósseo, correção de deformidades. Isso aí. Muito obrigado pela presença, né? Foi realmente um papo muito bacana. Abriu a nossa mente também, né? Com certeza. E acho que vai ser muito proveitoso para quem tá assistindo a gente. Eu que agradeço aí, moçada. Muito legal, cara. E vamos ver. É isso aí. Galera, obrigado aí pela sua presença, espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí com seus amigos, seus colegas da residência, aqueles que estão pensando em fixadores. Até para você também é importante aí conhecer um pouquinho dessa área. Se liga que vem muito mais aí pela frente, tá? Outras especialidades que estão faltando aí do R4. Grande abraço, até a próxima, Vitor. Pessoal, grande abraço. E aí, vocês já viram, né, que aquilo que você achava que não tem solução hoje, vocês descobriram, tem sim. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.